lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olhando para o passado, para podermos enfrentar, para podermos não só sobreviver, mas vencer os obstáculos que certamente surgem na nossa caminhada, certamente são colocados muitas vezes, não pela nossa vontade, não pelo nosso querer, mas eles estão ali diante de nós, e nós temos então que enfrentá-los. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, no Salmo 27, versículos de 1 a 4, e nós vamos acompanhar esse texto da palavra de Deus. Salmo 27, versículo de 1 a 4, abra a sua Bíblia, e nós vamos acompanhar esse texto precioso da palavra do Senhor. O anelo pela presença de Deus, o desejo pela presença do Senhor. Este é mais um salmo de Davi, e ele traz este salmo da seguinte maneira: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Olhando para o passado, para podermos enfrentar as circunstâncias que certamente sobrevirão à nossa vida no futuro. Vamos mais uma vez orarmos. Senhor, nós graças te damos pela vida dos teus servos, dentre eles o salmista Davi, que nesta noite partilha conosco, por intermédio do teu Santo Espírito e da tua palavra, a experiência por ele vivida, e que nós desejamos também viver. Então, ó Pai, com a tua graça e com a tua misericórdia, assista-nos nesta hora. Tire, ó Deus, qualquer obstáculo, qualquer coisa que esteja a interromper, ó Pai, o agir do Senhor na nossa vida, que caia por terra agora, e que o Senhor, ó Deus, permita que nós sejamos agraciados, ó Pai, pelo ouvir da tua palavra, e por viver esta mesma palavra, no nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Irmãos, o início de um novo ano é marcado de certa maneira por um tempo de nostalgia, ainda mais quando através da rede social como o Facebook nos traz alguma lembrança vivida. Eu creio que se você tem o Facebook já passou por esta circunstância, lembrança de alguns anos atrás, 3 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás. E comigo não é diferente. Essa semana o Facebook me fez lembrar de uma pessoa muito importante na minha vida. Me fez lembrar do meu pai. Eu sou caçula de 9 irmãos. E quando eu nasci, o meu pai já estava meio cansadão, né? De maneira que não apanhei muito, porque acho que ele gastou toda a energia com os outros 8. Mas o meu pai era uma pessoa assim de pouco falar, mas com uma profundidade muito grande naquilo que trazia ao meu coração. E essa lembrança que me veio à mente nesta semana, foi uma lembrança assim muito importante ao meu coração. Dentre as muitas coisas que eu pude relembrar, me veio à mente um passeio que nós fizemos juntos.
Era um domingo e ele estava me levando ao Bosque dos Jequitibás. Eu não sei quantos conhecem aqui a cidade de Campinas, mas ali em Campinas há um bosque chamado Bosque dos Jequitibás. Esse bosque, ele termina no final de uma grande avenida ali em Campinas, que é a Avenida Francisco Glicério. E eu e meu pai estávamos indo ao Bosque dos Jequitibás. E naquela caminhada, algo me chamou a atenção. É uma avenida muito larga, com muitas lojas, com muito comércio. E em cada porta daqueles comércios, daquelas lojas, ali havia uma tabuleta com a seguinte inscrição: fechado para balanço. Eu ia passando ali com meu pai e vendo aquelas tabuletas, uma atrás da outra, fechado para balanço. Era aquele famoso balanço de início do ano, hoje já vencido aí pela informática, feito agora online, em tempo real. Mas há uns anos atrás, era necessário então fazer uma contagem das mercadorias que entravam e que saíam. E ali havia um saldo, havia um balanço daquilo que foi vendido e daquilo que permaneceu. Mas irmãos, na minha mente criança, na minha mentalidade infantil, quando eu lia esta tabuleta, fechado para balanço, o que surgia na minha mente era isso aí, né? Eu imaginava assim que em cada uma daquelas lojas haviam assim milhares e milhares de balanços para a gente poder se divertir. Coisas de criança, pensamentos nostálgicos que brotam no coração, pensamentos que vêm à nossa mente, que produzem saudades, pensamentos que remetem a circunstâncias preciosas, palavras que ainda permanecem no meu coração, palavras que ainda estão presentes na minha vida. Uma circunstância comum de criança, mas que desembocou em muitas outras coisas no caminhar da minha vida, no desenrolar dos meus passos. E quando eu olho para trás, e esta situação me fez lembrar de muitos outros momentos vividos com meu pai. Isso me traz o estímulo necessário para avançar diante daquilo que está diante de mim. Nós acabamos de ler aqui parte do Salmo 27, os 4 primeiros versículos. E neste Salmo, especialmente aqui os 4 primeiros versos, o salmista Davi vive um tempo semelhante a esse que eu acabei de descrever aos irmãos. Davi, ele lida aqui com as suas memórias. Davi, ele lida neste salmo com seus pensamentos. Ele lida neste salmo com experiências que ele viveu com Deus, com aquilo que recheou o seu coração durante as suas peregrinações, durante a sua vida, as suas lutas. E amados irmãos, o salmista fazendo um balanço, avaliando estes momentos, ele chega a algumas conclusões que eu desejo repartir com você nesta noite. E para isso eu reitero aquilo que nós estamos destacando desde o início aqui da nossa reunião. Olhe para o passado, para enfrentar o futuro. O salmista fazia isso. Era uma prática comum também entre os reis. 1ª e 2ª Crônicas, é exatamente isso. Eles contavam as suas vitórias, eles contavam os momentos grandiosos. Os reis em momentos de aperto, os reis em momentos de angústia, os reis em momento de não encontrar uma saída, buscavam nos cronistas vitórias que os impulsionassem, que os inspirassem a prosseguir, a ir adiante. E o salmista, neste Salmo 27, ele faz algo semelhante. Olhe para o passado e tire ensinamentos para a sua lida diária. Era assim que o salmista Davi lidava com o futuro e os anseios da sua alma. Observe como ele coloca isto neste salmo, nesta canção, nesta música. O versículo 1 do Salmo 27, ele diz: o Senhor é a minha luz,
O Senhor é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Irmãos, o Senhor é a minha luz. Em certo sentido, eu fico pensando que lidar com o futuro é lidar com um tempo de escuridão, é lidar com um tempo de incertezas. Numa linguagem figurada, lidar com o futuro é sair tateando, tentando encontrar um caminho, tentando encontrar uma solução para algumas circunstâncias que recheiam a nossa vida. Pois o salmista tem uma busca por dissipar estas nuvens cinzentas. Ele olha para o passado e com isso ele alimenta a sua alma para enfrentar os intempéries, para enfrentar aquilo que não foi programado, que não foi planejado pelas suas mãos. Davi, após viver um tempo de perseguição por parte de Saul, ele relembra os livramentos do Senhor. E esta lembrança do passado é o alimento, é a força. Esta lembrança do passado é a energia para aquele que tem que enfrentar situações desconhecidas no futuro. Veja como ele, de uma forma expressiva, ele procura manifestar o seu sentimento em relação a Deus. Ele diz: por experiência, com conhecimento de causa, eu afirmo, eu estou dizendo isso, o Senhor é a minha luz. Eu quero dizer mais, o Senhor é a minha salvação. O Senhor é a rocha, é a força da minha vida. Davi, ao utilizar essa tríplice afirmação, amados irmãos, é como se ele estivesse fazendo uma barricada. É como se ele estivesse construindo um muro de arrimo. É como se ele estivesse construindo algo que impedisse as flechas do inimigo. É como se ele estivesse afirmando para o seu coração, para a sua alma, relembrando a si mesmo quem é Deus na sua vida e o que Deus havia feito no seu viver. E quando ele faz isso, ele constrói algo que impede as forças impetuosas da destruição. Amados, das 3 afirmações utilizadas pelo salmista para descrever o cuidado, a atenção, o amor, a misericórdia de Deus sobre a sua vida, eu destaco nesta noite a luz. Luz na palavra de Deus é utilizada como a figura da alegria. Luz na palavra de Deus é utilizado nas Sagradas Escrituras como a figura da perfeição, da felicidade. De uma maneira especial no Novo Testamento, a luminosidade é a figura de quem vê. A luminosidade é a figura de quem enxerga. A luminosidade é a figura da nitidez. É aquela pessoa que enxerga de maneira embaçada aquilo que está ao seu redor, mas quando a luz chega à sua vida, isso é dissipado e ela consegue ver, ela consegue enxergar com nitidez. E esta última expressão é a que mais se acomoda ao tempo que nós vivemos. Irmãos, como que é pensar o futuro? Como que nós estamos lidando com 2022? Como é que você está lidando com 2022? Como é que você está lidando com as circunstâncias que estão aí presentes na sua vida? O que vai rechear a sua vida neste ano de 2022? Irmãos, nós não sabemos. Nós não podemos prever, pelo menos nos mínimos detalhes. E talvez em algumas circunstâncias, nem assim uma maquete, um arremedo, alguma coisa que pudesse trazer assim, uma convicção daquilo que vai ser os nossos passos. Nós não temos. Por isso hoje é um tempo de afirmarmos que o Senhor é a nossa luz. E fazemos isso repetindo a atitude do salmista. E qual que foi a atitude do salmista? Ele olha para o passado, para que a sua vida, para aquilo que está à sua frente, possa ser iluminado. Irmãos, nesse último ano, 2021, nós passamos por grandes enfrentamentos.
Nós passamos por muitas lutas, mas esta palavra do salmista é o que tem sido assim o arrimo da minha vida, é o que tem sustentado a minha caminhada, é o que tem sustentado a nossa igreja, é o que tem sustentado a sua igreja, a sua vida, a sua família. Esta palavra do salmista é o que tem nos colocado de pé. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a sua luz, o Senhor é a luz desta igreja. E o Espírito Santo nos traz aqui nesta noite para nos perguntar: quantos querem dizer e viver isso de uma forma verdadeira, genuína? Quantos querem experimentar desta mesma convicção do salmista? O Senhor é a minha luz. 2022, um tempo nebuloso para muitas pessoas, talvez para você nesta noite. Muitos pontos de interrogação nas mais variadas áreas da nossa vida, mas você pode nesta noite, como o salmista fez, dizer: o Senhor é a minha luz. No meio desse embaçamento, no meio desta nuvem cinzenta ao meu redor, o Senhor é o meu farol, o Senhor é a minha luz. E de que maneira eu faço isso? Olhando para os feitos que Ele realizou na minha vida no passado. Quantos querem afirmar esta verdade como sustento para o novo que se aproxima? Quantos desejam nesta noite vivenciar isso diante de circunstâncias que nós não dominamos? Deus é a minha luz, não terei medo de treva alguma. Irmãos, que preciosidade, que coisa maravilhosa. O Senhor é a minha luz, não terei medo de treva alguma. Não falta energia em Deus. Ele não vai nos deixar na escuridão. Ele não vai permitir que os nossos pés tropecem em meio a terrenos escuros, porque Ele é a nossa luz. E de que maneira eu resgato isso no meu coração? Olhando para o passado e vendo as encruzilhadas, os caminhos tortuosos que nós percorremos, e onde Deus se manifestou de uma maneira luminosa em cada um deles no nosso viver. Olhando para o passado para enfrentar o futuro, este é o combustível para nos prepararmos para o novo que se inicia, que se oferece para mim e para você também. Salmo 27, o versículo 2. Às vezes circunstâncias difíceis, o salmista está olhando para frente, mas olha só o que ele diz. O que nos reserva em 2022? O que 2022 reserva para a sua vida? O salmista, ele é realista. Ele está dizendo: olha, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Eu gosto da tradução da NVI, e ela traduz este versículo da seguinte forma: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Tropeçarão e cairão. Davi, ao celebrar as vitórias do passado, ao trazer à memória que Deus é a sua luz, a sua salvação, o seu alto rochedo, ele predispõe o seu coração, a sua alma, a esperar o melhor do Senhor. Amados, às vezes nós conversamos com uma pessoa, perguntando a ela a respeito das suas expectativas em relação ao futuro, e estas expectativas, elas são muito rasas. Estas expectativas, elas olham para o chão, porque se esquecem daquilo que Deus fez em suas vidas. O Senhor é a minha luz, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha força. Isso me impulsiona, isso cria em mim uma energia capaz de dizer isso. Ainda que no futuro, quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, os meus inimigos, eles é que tropeçarão e eles é que cairão. Ainda que venham colocar armadilhas no meu caminho, ainda que venham propor para que eu caminhe em lugares escorregadios, eles é que cairão. O que me faz o salmista ter esta certeza?
o cuidado de Deus sobre a sua vida, aquilo que Deus fez no seu viver. Amados, não há aqui uma linguagem triunfalista, barata, ou seja, vitória sem luta. Não é isso que estou propondo aos irmãos, e a palavra de Deus não nos diz isso. Mas existe sim a certeza de que há luta, de que há dificuldade, que existem barreiras, que existem momentos de dificuldade na nossa vida, mas que existe cuidado de Deus, que existe presença do Santo Espírito do Senhor na nossa vida. E aquele que nos fez vitoriosos no passado é o mesmo que vai nos fazer avançar e sermos vitoriosos no futuro. O salmista diz: quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir. O termo utilizado aqui lá na língua hebraica para construir esta frase é carabe. E, amados irmãos, de uma forma assim bem abrasileirada, o salmista está dizendo o seguinte: quando você balançar a cabeça e dizer o seguinte: olha, desgraça pouco é bobagem, quer saber, não tem mais nada para desgraçar a minha vida, eu estou no fundo do poço. Ele está dizendo isso, mesmo nesta circunstância, mesmo vivendo um momento assim, de angústia, de aperto, mesmo vivendo um estreito na sua vida, os meus inimigos, aqueles homens maus que prepararam este ambiente, eles é que tropeçarão e cairão. Se isto acontecer, diz o salmista, o Senhor é a minha luz, e ainda que o inimigo venha como um lobo voraz, a fim de dilacerar a minha carne, Ele é que vai tropeçar e cair. Será que você que está aqui nesta noite consegue acreditar nesta palavra? 2022 está aí, você crê nisso? Os enfrentamentos que você tem em 2022, você crê nisso que o salmista está dizendo aqui? Olhe para o passado, veja que isso já aconteceu em sua vida, não uma vez, não duas vezes, mas várias vezes. Puxe pela memória, siga a palavra do profeta. Eu quero trazer à memória aquilo que pode gerar esperança no meu coração. E o que pode gerar esperança no meu coração? As misericórdias do Senhor, os livramentos do nosso Deus, a forma maravilhosa onde ali, em meio à escuridão, sem divisar uma saída, uma porta foi aberta, um caminho foi aberto para que os meus pés pudessem se ver livres. E este mesmo Deus que agiu no passado, diz o salmista, Ele vai agir no futuro. Mas o salmista diz mais, veja aí o versículo 3, Salmo 27, o verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim eu terei confiança. Irmãos, exército é força organizada. Aqueles que cumpriram o serviço militar sabem muito bem disso. É uma força organizada. Hoje, um dos grandes aspectos do mal é a sua organização. Nós convivemos aí com o crime organizado, que tem assim a sua maneira de agir, ou seja, é tudo calculado, é tudo organizado, é tudo orquestrado. Há uma linguagem no crime que até se refere à firma, e eles têm ali aqueles que colaboram com a firma como empregados, e eles têm uma relação ali, não de funcionários, mas eles chamam de colaboradores, não espontaneamente, é claro, porque há uma força impositiva do mal sobre a vida daqueles que ali estão, mas é tudo organizado, pois o salmista empresta esta figura do mal, esta figura que se organiza para fazer o mal na vida das outras pessoas, esta figura do mal que se organiza para destruir a vida daqueles que estão ao nosso redor e a nossa própria vida, desse aparelho organizado. Ele usa desta figura e ele diz o seguinte: ainda que isto se manifeste na minha vida, ainda que um exército se acampe ao meu redor,
Amados, é aquela ideia assim que a gente tem muitas vezes: puxa vida, se esse negócio acontecer vai ser difícil, porque parece que está tudo armado para que eu venha passar por esse momento. Nós queremos nos livrar desta circunstância, mas parece que tudo nos empurra para esta circunstância. As portas se fecham, nós não enxergamos uma saída. Parece que é um complô. Você busca uma porta, ela se fecha. Você vai na outra, ela se fecha. Parece que há alguém à sua frente, à frente dos seus passos, impedindo a sua saída. E essa é a figura que ele utiliza aqui, nesse trecho da palavra de Deus. Ainda que um exército se acampe contra mim, eles estão ali armados, armas em punho, preparando o momento oportuno para nos destruir, e nós enxergamos isso, ainda que vivamos uma circunstância como essa. E ele diz mais: e se os meus prognósticos negativos se consumarem? Se este exército avançar contra mim, não é simplesmente uma impressão, mas de fato isso acontecer. E eu não sei como que você recebe esta mensagem nesta noite. Talvez você entre aqui pensando: olha, eu preciso resolver isso, e se eu não resolver, vou estar numa enrascada, pensando assim. Mas mesmo que isso não aconteça da maneira como você planejou, e você se envolva numa circunstância difícil, é a palavra do salmista: e se estourar contra a minha guerra? Já não é mais um prognóstico. Mas se de fato o exército avançar sobre mim, se de fato ele vier com as suas maldades sobre a minha vida, se os meus temores se consumarem, amados, ele diz: não se atemorizará o meu coração. E é o convite que o Espírito Santo de Deus faz a todos nós nesta noite. Que bênção podermos ver esse testemunho na vida do salmista Davi. Enfrentar o desconhecido com a certeza da vitória, não sem luta, não sem um desgaste, mas sabedor que venceremos, porque Cristo venceu todas as nossas lutas na cruz do Calvário. Como viver isso? Como reviver esta experiência do salmista? Puxando pela memória, lembrando o que Deus fez na nossa vida no passado, e o que Ele fez no passado é o que Ele também há de fazer na nossa vida hoje, e assim também será eternamente. A palavra do Senhor nos diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Nele não há sombra de variação, mas Ele é único, Ele é luz, Ele é rocha, Ele é salvação, Ele é aquele que sustenta as nossas vidas. O fez no passado, faz nos dias que estamos vivendo, e vai fazer também no futuro, trazendo à memória os feitos que o Senhor realizou nas nossas vidas. Como podemos vivenciar isso? Salmo 27, o versículo 4, ele diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Davi, ele havia enfrentado um tempo de exílio. Ele passou por muitas circunstâncias longe da sua casa, longe do ajuntamento solene. E amados, embora ele tenha sido banido do seu país, embora ele tenha sido despojado da sua vida, embora ele tenha sido sequestrado da sua família, o seu anseio primeiro não era pela recuperação destas coisas, mas ele desejava isso que está aí no versículo 4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Tempo em que o refrigério da comunhão, do partilhar, do dividir, do ouvir o testemunho de outros irmãos que estimulam a minha vida, como nós tivemos aqui nesta noite.
tempo em que a minha memória é reavivada pelas circunstâncias que outros irmãos estão colocando, eu quero reviver isso no meu coração. Irmãos, olhando para o passado, para enfrentar o futuro, olhando lá para o passado, para aquilo que Deus fez na nossa vida, para podermos enfrentar o futuro. O Salmo 27, versículo 4, eu quero destacar aqui alguns pontos para meditarmos, levarmos para a nossa casa, para que nos ajudem a viver tudo aquilo que ouvimos aqui nesta noite. A primeira coisa que eu quero deixar com você é o que Deus fez na sua vida, que vale a pena ser guardado como uma doce inspiração para o novo que se aproxima. O que Deus fez na sua vida? Quero convidar você nesta noite a praticar o que nós acabamos de ouvir aqui. A mensagem é simples nesta noite. Olhe para o passado, veja o que Deus fez na sua vida, relembre isso, traz isso ao seu coração, porque isso vai ser a mola propulsora para você enfrentar o futuro. Pastor Paulo Solonca, ele já é falecido, ele compartilhou certa vez do seu memorial de recordações. Ele disse assim que logo na entrada da sua casa ele tinha uma estante, e nessa estante estavam abrigados ali alguns objetos, e ele colocava cuidadosamente aqueles objetos nesta estante. Dentre esses objetos estava um anzol e uma caixa de remédios. E inevitavelmente alguém que o visitava, olhando para esses objetos, perguntava: olha, o que significa isso? Normalmente as pessoas colocam aí uma estatueta, ou um quadro, ou um vaso decorativo. O que são todos esses objetos que estão aqui nesta estante? E ele compartilhava conosco que ele sempre dizia: este é o meu memorial de recordações. Este anzol me faz lembrar o dia em que eu caí num rio, e não sabendo nadar, eu fui fisgado e salvo por este anzol. E eu creio que este anzol foi enviado por Deus. Este anzol me faz lembrar que Deus salvou a minha vida naquela circunstância. Essa caixa de remédio me faz lembrar de um dia em que de joelhos eu clamei ao Senhor pela vida do meu filho, que sendo ainda uma criança, ingeriu todos esses comprimidos, e eu clamei ao Senhor, eu pedi pela vida do meu filho, e Deus o salvou. Irmãos, olhando para o passado, para enfrentar o futuro, o que Deus fez na sua vida, que nesta noite você poderia colocar no seu memorial de recordações? O que Deus fez na sua vida, que você poderia colocar nesta estante, para fazer você lembrar, para você não se esquecer que Deus é luz, que Deus é salvação, que Deus é rocha debaixo dos seus pés? Um memorial de recordações. O salmista lembrou e disse: o Senhor é a minha luz e a minha fortaleza. Irmãos, confiança e segurança no Senhor, algo fundamental para a gente enfrentar o desconhecido. O salmista diz: ainda que um exército se acampe ao meu redor, ainda que estoure a guerra contra mim, e não é só uma possibilidade, mas se de fato a corda arrebentar, mesmo que esteja ali por um triz, e a gente vive isso muitas vezes na nossa vida, mas ainda que ela venha estourar, arrebentar, ainda assim, eu terei confiança no Senhor. Você que está aqui nesta noite, quer ter esta certeza, olhe para o passado, e veja quantas vezes Deus esteve ao seu lado, e veja quantas vezes a corda arrebentou, mas Deus lhe segurou firme nos seus braços, nas suas mãos. Por fim, irmão, nós temos um convite para todos nós. Viva todos os dias de 2022 na presença do Senhor. Viva todos os dias de 2022
na presença do nosso Deus. O salmista Davi, ele trouxe em forma de música, de canção, todas estas coisas no Salmo 27. E o Espírito Santo de Deus toma estas palavras e vem oferecer a cada um de nós o mesmo oferecimento que ele fez a Davi há tanto tempo atrás. Olhe para o passado, veja o cuidado de Deus. Este será o caminho para enfrentarmos aquilo que está diante de nós, seja o que for. Lugares escuros, eles serão iluminados. Momentos de destruição, de angústia, mesmo assim, não se atemorizará a minha alma. Eu não vou ficar ali em frangalhos, porque o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o rochedo, é a rocha debaixo dos meus pés. Eu convido você, em nome do Senhor Jesus, a fazer isso na sua vida. Não saia daqui nesta noite sem trazer ao seu coração algo que Deus realizou na sua vida e que servirá de estímulo para você enfrentar aquilo que está diante de você. E como forma de incentivá-lo a fazer isso, nós vamos celebrar a mesa do Senhor, que traz ao nosso coração, à nossa memória, a maior obra que Cristo poderia fazer por mim e por você. Deus não poupou o seu único filho para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter não só esperança, mas a certeza da salvação, o perdão dos nossos pecados. Ora, se Ele não poupou o seu único filho, que dirá então as demais coisas que porventura estejam ausentes no nosso viver? Em nome de Jesus, que Deus faça nos quebrantar, que Deus permita que esta memória que está aí, às vezes nos empurrando para um olhar rasteiro, para baixo, que seja tomado pelo Santo Espírito nesta noite, e que isto promova mudanças no nosso viver. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus. Nos preparando aqui para esse memorial, lidamos com lembranças, e esta foi a palavra de Jesus: fazei isto em memória de mim, puxando pela memória, lembrando a minha morte naquela cruz. Nós queremos nos render a Jesus nesta noite. Quero convidar o Ministério da Música, eles nos inspiram com esta canção, e que você, por intermédio dela, prepare o seu coração para participar conosco desta celebração. Em nome do Senhor Jesus, rendido eu estou, eu me rendo, eu me entrego nas mãos do Senhor, para viver tudo aquilo que o salmista também viveu há tanto tempo atrás. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou.
Amém. Em nome de Jesus. Quero orar por nós. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor venha trazer boas lembranças ao seu coração. Porque quando nós olhamos para o passado e vemos a boa mão do Senhor guiando os nossos passos, e isto é o estímulo para enfrentarmos as lutas, as batalhas, as dificuldades que estão diante de nós. E mesmo que os prognósticos negativos na nossa vida, como diz o salmista, e se estourar contra a minha guerra, pastor? Se não for só imaginação, mas de fato vier sobre mim aquilo que os meus pensamentos estão atormentando o meu coração, mesmo assim não se atemorizará a minha alma, porque o Senhor é a minha luz, porque o Senhor é a minha salvação, porque o Senhor é a rocha que está debaixo dos meus pés. Pai, é desta maneira que nós buscamos o Senhor nesta hora. Então vem sobre nós. Ouvimos a Tua palavra e nós queremos isso. Nós queremos viver isso, ó Deus. Então vem, Santo Espírito, e aplica isso no nosso coração. Que todos nós, todos que estão aqui, aqueles que nos acompanham também através da live, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam reanimados, que eles sejam renovados, e que isso seja fruto da doce lembrança do Teu cuidado sobre a nossa vida. Nós Te damos graças, porque o Senhor tem sido bom para conosco, porque a Tua misericórdia não se ausenta de nós, porque a Tua paz, ela nos persegue, mesmo nós tentando fugir, ela nos alcança. E nós, ó Pai, nesta noite, relembramos tudo isso, ao celebrarmos esta mesa, a mesa do Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os presbíteros, vão nos ajudar nesse tempo de celebração, de alegria no nosso coração. O momento que nós trazemos à memória, ele se reveste de tristeza pela dor, pela agonia passada por Jesus. Mas rapidamente, assim como foi o domingo da ressurreição, nós trazemos à memória que Jesus renasce, revive, ressurge no nosso coração, a cada dia, a cada instante. Nós vamos celebrar juntos. Vocês podem me ajudar aqui mesmo. Irmãos, o apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou um pão e junto aos seus discípulos, ele partiu aquele pão, e ele disse aos seus discípulos: isto é o meu corpo que é partido por vós. E de modo semelhante, após eles terem ceado, ele pegou o cálice, e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Porque todas as vezes, e nós estamos fazendo isto nesta noite, em que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. E a morte de Jesus, ela significa a remissão dos nossos pecados, significa a vitória sobre Satanás, sobre todas as suas hostes, significa a certeza da vida eterna, que se fecharmos os nossos olhos aqui nesta terra, nós vamos viver a eternidade com Jesus. Significa a alegria indizível e cheia de glória, que nós não sabemos explicar com as nossas palavras. Significa a comunhão com os irmãos, apesar de tantas diferenças, de pensamentos tão diversos, mas Deus nos une aqui neste lugar, nos faz lembrar do seu cuidado,
nos faz lembrar do seu amor, nos faz lembrar da vida eterna em Cristo Jesus. Todos que irão participar, convidamos para que se coloquem em pé. Vocês serão servidos e abençoados por um dos presbíteros. Vamos fazer isso neste instante. Irmãos, fazei isto em memória de mim, assim disse o Senhor Jesus. Comei e bebei dele todos. Memorial de recordações. O que Deus fez na sua vida, que o Espírito Santo está mostrando para você e que vai te ajudar a enfrentar esta semana, que vai te ajudar a enfrentar esse mês.
este ano de 2022, um memorial de recordações. Talvez você não tenha uma estante na sua casa, mas nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que faça essa estante no nosso coração, e que ela esteja assim bem exposta diante dos nossos olhos, da nossa vida, para não nos esquecermos daquilo que Deus fez por nós. Olhe para o passado com esses olhos do salmista, para você poder dizer: o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é o rochedo debaixo dos meus pés. E se estourar a guerra, ainda assim a minha alma não se atemorizará. Irmãos, recebei a bênção. Pai, estas mãos elas foram criadas pelo Senhor para abençoar, e eu aqui me coloco humildemente diante do teu altar para cumprir esse chamado que o Senhor promoveu à minha vida. Ó Deus, te agradeço por fazer-me recordar, por trazer à minha mente, ao meu coração, momentos maravilhosos, como desta semana, como pude lembrar do meu pai, como pude lembrar das suas palavras, como pude lembrar dos seus gestos, da sua confiança, da sua entrega no Senhor, e eu te agradeço por isso. Ó Deus, permita que os demais irmãos que aqui se encontram também trilhem esta mesma jornada durante esta semana. Que o Senhor faça isso em nome do Senhor Jesus. E agora, ó amados irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, o nosso grande e eterno Pai, e que as consolações, a comunhão, a força e o poder do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém, Jesus. Deus o abençoe em nome de Jesus. O Renato estará ali, presbítero Renato. Você que vai participar conosco no acampamento, faça a sua inscrição, participe conosco.